Fala aí, meu povo, beleza? Vamos nessa. E se você não conhece esse canal, não conhece ainda, então se inscreva aí, ative o sininho também. E para você que já está nessa batalha comigo, comente, curta, dê o seu like, tudo isso aí por aí, tá? Agora eu quero falar sobre ele, Vanderlei Luxemburgo. É uma análise que serve assim para o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, porque além de ser um nome muito conhecido no futebol brasileiro, o desempenho do Palmeiras é de interesse de todo mundo, porque o Palmeiras é um time que nas últimas temporadas vem entrando como candidato a disputar Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores até. Então é sempre uma análise que é interessante para todo mundo. E por que eu quero voltar ao assunto Vanderlei Luxemburgo? O Palmeiras foi um time que perdeu rendimento, né? Depois da parada do futebol por causa da pandemia. É sempre preocupante isso, né? Porque não foi nenhuma intertemporada, foi uma pré-temporada que o Palmeiras fez. Perdeu o Dudu, seu melhor jogador, um dos melhores jogadores do Brasil. Acho que é uma perda que é irreparável para o Palmeiras. Até que não vinha sendo utilizado na posição em que melhor rende, né? O Luxemburgo tinha criado ali, inventado uma posição para ele, um pouco mais recuado, que honestamente não tirava, não extraía o melhor, né? Do Dudu, e a gente sabe por onde é, atuando pelo lado esquerdo, né? Foi ali que ele se tornou um dos melhores jogadores do Brasil, atuando no futebol brasileiro, quando não o melhor, né? Um jogador muito interessante, muito bom, que por vezes tirava ali o coelho da cartola, por várias vezes chegou a ganhar jogos praticamente sozinhos, né? Sozinho, melhor dizendo, para o Palmeiras, né? Naqueles esquemas horrorosos do Filipão, do Mano Menezes. Me lembro daquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que ele dá uma cavada assim, recebe do Scarpa e faz o gol. Quer dizer, ele conseguiu vários pontos para esse time do Palmeiras, já não está mais, então o Palmeiras vai com o que tem aí para o restante da temporada, a não ser que faça alguma contratação, mas ninguém está fazendo nesse momento, evidentemente, porque os clubes, até os mais ricos, perderam dinheiro, né, por causa dessa situação toda que você já sabe qual é. Mas vamos lá. Ontem ele foi analisar, o Palmeiras teve uma atuação ruim na vitória de virada sobre o Água Santa, que acabou rebaixado à segunda divisão do Campeonato Paulista, e ele foi questionado, apenas ali na TV do Palmeiras, né, mas uma pergunta sobre o Rony, né, que o Rony é um jogador que não vem rendendo aquilo que rendia no Atlético Paranaense, né, jogou muito mal contra o Corinthians, tomando decisões erradas, sendo muito fominha por vezes. E aí o Luxemburgo foi questionado sobre o rendimento do Rony. E aí o Luxemburgo me solta uma pérola, uma bobagem, né, de quem não acompanhou o futebol direito no ano passado. Não é possível. Lembrando que o Luxemburgo no ano passado era técnico, pelo menos em boa parte do Campeonato Brasileiro, do Vasco da Gama. Então, assim, a gente esperava que ele estudasse os seus rivais, ou acompanhasse, estivesse por dentro do que estivesse acontecendo no Campeonato Brasileiro, em vários clubes, né, lógico, né, obrigação, né, assim como o jornalista esportivo também tem obrigação de acompanhar os jogos, assistir aos jogos. Eu sempre falo que o jornalista que milita no esporte não tem folga, porque quando está de folga e tem jogo passando, tem que ver, né? E é um prazer, né? É uma coisa legal pra caramba. Mas tem que ver com um senso crítico. Voltando ao assunto principal aqui. E aí ele falou o seguinte, não, porque o Rony jogava num Atlético Paranaense que era reativo. O que é o reativo, né? A gente vai ser bem simples na comunicação aqui para que todo mundo entenda, porque a gente detesta aqui o tatiquês. O reativo é aquele time que fica lá fechadinho lá atrás e dá uma especulada aqui e acolá para tentar fazer um gol, né? O time assume que é inferior tecnicamente ao adversário e é aquela história que eu detesto, né? Do saber sofrer, né? Vamos saber sofrer, ou seja, vamos apanhar aqui do outro time, ele vai atacar a gente contra-ataca eventualmente para ganhar, tentar ganhar o jogo, enfim, um resultado melhor do que aquele que é o óbvio. Mas ele falou uma tremenda de uma bobagem, né? Por favor, né, professor? O Atlético Paranaense, gente, sob a batuta até de Thiago Nunes, e esse rendimento no ano passado fez com que ele fosse contratado pelo Corinthians, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo no Maracanã, na Copa do Brasil, nas quartas de final. Estava perdendo por 1-0 o jogo. E foi para cima do Flamengo, empatou o jogo, com o Rony sendo decisivo e ganhou nos pênaltis. O Atlético Paranaense encarou uma retranca danada do Internacional do Odair Hellmann na primeira partida da final da Copa do Brasil em Curitiba. Aquele time do Odair Hellmann era um desses que ficavam fechados lá atrás quando jogavam fora de casa
E, aliás, esse time se deu mal pra caramba. Bem feito, aliás, tá? Porque no jogo contra o Flamengo, nas quartas de final da Libertadores, no Maracanã, não jogou. Achando que ia tirar um 0x0 ali e tal. Tomou 2 gols do Bruno Henrique, tomou um 2x0. Mas era aquela história, o Guerreiro até falava, né? Teve uma imagem que viralizou dele falando, não, lá, tem lá no Beira-Rio. O que aconteceu lá no Beira-Rio? 1x1. Internacional, tchau. Se fechou em Curitiba no jogo da primeira final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense furou a retranca, foi lá, fez 1x0. Ainda ganhou no Beira-Rio depois. Não teve essa de lá, a gente resolve. Esse time, gente, esse time era reativo. Eu me lembro do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Foi o jogo mais difícil do Flamengo. O Flamengo venceu por 2x0 na Arena da Baixada. Mas foi um jogo dificílimo aquele. Dificílimo aquele. O torcedor do Flamengo tá lembrado desse jogo. O Atlético Paranaense castigou o Flamengo. Foi um jogo que o Rafinha até machucou, né? Quebrou o osso aqui da bochecha. Como é que vocês vão falar que esse time é reativo? Como é que vocês não? Como é que o Luxemburgo vai falar que esse time é reativo? Para explicar o próprio fracasso em relação ao rendimento de um jogador que custou 6 milhões de euros ao Palmeiras, um jogador de 25 anos já. E aí eu volto a falar o que eu falo por aqui sobre o técnico que é bom. Antes de mais nada, de qualquer coisa, de sistema tático, de 3-4-3, 5-3-2, 3-5-2, 4-3-3, 4-2-4, seja lá o que for, técnico bom é aquele que tira o melhor do jogador. Quer ver exemplos aqui? Eu já disse algumas vezes o exemplo do Leonardo Jardim, que pode até parar no Flamengo, ainda tem uma chance disso acontecer. Aquele time do Mônaco 2016-2017 que chegou na semifinal da Champions League e foi campeão francês, enfrentando uma seleção que é o Paris Saint-Germain. Aquele time, pega os jogadores aqui que se destacaram mais naquele time, né? Os dois laterais, Sidibé e Mendy. O Sidibé lá no Everton é banco, às vezes joga, não rende 10% do que rendeu naquele Mônaco. O Mendy é um jogador também extremamente irregular, nessa última temporada até na volta do futebol jogou bem e tal, mas não rende tampouco aquilo que rendia no Mônaco. Bakayoko, ou Bakayoko, como queiram, foi para o Chelsea, no Mônaco parecia um Pogba. Foi para o Milan, nada. Lemar, que hoje está no Atlético de Madrid, não joga nada na Espanha. O cara arrebentava no time do Mônaco. Bernardo Silva, sim, aí sim foi bem no City. O Mbappé é outra história, né? O Mbappé é um fenômeno. O Fabinho foi o Leonardo Jardim que o colocou para jogar no meio, né? Pô, um dos maiores volantes do mundo hoje, né, no Liverpool. Tá vendo? Falei aqui de alguns jogadores que saíram e não deram certo. Por quê? Porque o Leonardo Jardim fez com que eles rendessem melhor. Achou o posicionamento correto para eles, inclusive. Pega o Guardiola. Ele fez o Kevin De Bruyne ser o melhor jogador do mundo, na minha opinião, no fim da temporada, né? Depois, tal, por causa da pandemia. Mas, né? O Jürgen Klopp. O Robertson era o lateral esquerdo do Hull City, bom jogador, já mostrava lá talento e tal. Mas tornou-se o melhor lateral esquerdo do mundo, sob o comando do Jürgen Klopp. O Mané, que veio do Southampton, se tornou um dos melhores atacantes do mundo. Para mim, inclusive, na última eleição de melhor do mundo, é que não dou a mínima para isso aí. Mas ele tinha de ser um dos 3. O Mané é um espetáculo, né? O Salah, cara. Roma, Chelsea. Com o Klopp. Né? Lembra aquela temporada 2017, 2018 dele? Espetáculo, né? E outros jogadores, o Henderson, a bola que o Henderson tá jogando, o que ele faz esses caras renderem é um absurdo, quer dizer, por isso que é o Klopp. O técnico, antes de mais nada, faz os seus jogadores renderem o melhor deles. E o Luxemburgo não consegue, eu acho que não vai conseguir mais. E volto a dizer aqui, gente, o Luxemburgo foi um dos melhores técnicos que eu vi, mas foi. Brasileiro, eu acho que foi o melhor se bobear, ele e Tele Santana. Mas foi. O último grande trabalho do Luxemburgo foi em 2004 com o Santos, foi. Até outro dia eu tive lá um entreveiro com ele no ar, na Rádio Bandeirantes, falando do Abel. Ele falou, você tem que respeitar o Abel. Eu não desrespeito, e não estou desrespeitando o Vanderlei Luxemburgo, eu conheço a história deles, mas passou, cara. Né? Você, torcedor, por exemplo, do Flamengo que me acompanha aqui, você gostaria do Vanderlei Luxemburgo no seu time hoje? Você gostaria do Vanderlei Luxemburgo no seu time em 2003? Lógico que sim. Hoje você gostaria?
Com essa pergunta eu me despeço, deem as respostas nos comentários. Saudações.